essas pessoas foram presas e não tem imagens que mostram elas praticando nenhuma ilegalidade. 2 anos dos episódios do dia 8 de janeiro. E o que o país clama, ao contrário do que diz toda a imprensa, é por justiça e liberdade. Justiça para aqueles que foram injustamente presos simplesmente por se manifestarem. E liberdade, afinal de contas, as pessoas, a exemplo do Clezão, tiveram a sua liberdade tolhida e estão morrendo dentro da cadeia por uma prisão ilegal, arbitrária e completamente autoritária. Até quando nós vamos viver e ver um país com presos políticos sem que nada seja feito? Enquanto gritam e bradam defender a democracia, prendem justamente as pessoas que lutam pela democracia. Esse é o retrato do país. O segundo país que mais tem presos políticos no mundo, perdendo apenas para a Venezuela. Incrível, mas para a Rede Globo estão defendendo a democracia. E vale lembrar que, assim como nos Estados Unidos, que invadiram o Capitólio, fizeram manifestações, as pessoas ficaram revoltadas com o resultado das eleições, foram às ruas. E é importante deixar bem claro, nem eu, nem ninguém aqui defende depredação, invasão, nada disso. A questão é que nós temos que ver o que foi feito e a medida que está sendo tomada. E vamos concordar, existe uma série de abusos sendo praticados contra aquelas pessoas. É só a gente parar para analisar as penas aplicadas àqueles manifestantes e as penas aplicadas a traficantes, por exemplo. Onde se viu uma senhora com uma Bíblia e um rosário, uma Bíblia como essa aqui, onde isso aqui é mais perigoso que uma droga? Onde isso aqui é mais perigoso do que um bandido invadindo uma casa? A Bíblia não oferece perigo a ninguém, exceto as pessoas que têm maldade no coração. Uma senhora com uma Bíblia e com um rosário vai receber uma pena de 17 anos de prisão. Um sujeito que rouba, que mata, um sujeito que estupra, pega 15 anos de prisão. Não existe paridade no judiciário. As pessoas perderam completamente o senso do absurdo. E o abuso está sendo praticado a olhos nus. Qualquer um consegue enxergar, qualquer um com 2 neurônios consegue ver o abuso que é feito hoje no país. Mas eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu e o que vem acontecendo, para você entender como essas pessoas estão sendo vítimas de uma conspiração para perseguir quem não concorda com o governo Lula. Para você entender, 1.400 pessoas foram presas por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Essas pessoas foram presas em flagrante, só que aqui já há um erro jurídico enorme. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, do dia 20 de janeiro. Justiça conclui audiências de custódia de presos por terrorismo no Distrito Federal. Presta atenção na data, dia 20 de janeiro. Os atos aconteceram no dia 8 de janeiro. Ou seja, a audiência de custódia foi concluída 12 dias depois do ato. Entendeu? Esses comportamentos, eles tinham que ser vistos, analisados e talvez punidos de acordo com a culpabilidade cometida, só que respeitando o devido processo legal. Se não se respeitar o devido processo legal, não há que se falar em justiça. Isso deve ser respeitado e seguido para todos, sem nenhuma exceção. Então, vamos para o Código de Processo Penal, também conhecido como CPP. A prisão preventiva é medida excepcional a ser aplicada quando não houver alternativa que garanta a ordem do processo. O artigo 282 estabelece que a prisão só deve ser determinada se não for possível substituir por outra medida cautelar, como monitoramento eletrônico, e essa decisão precisa ser fundamentada de maneira individualizada. E aí um dos casos preocupantes em crimes multitudinários é a individualização das condutas, ou seja, o que cada indivíduo fez que é capaz de levá-lo à prisão. Afinal de contas, sem a individualização, como exige a letra da lei, as pessoas podem ser acusadas injustamente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A Constituição Federal, inclusive, diz que ninguém vai ser punido por crimes, por atos que não cometeu. Mas é justamente o oposto que estamos vendo acontecer neste momento. E vamos concordar, é inaceitável imaginar que um cidadão seja preso simplesmente porque ele estava no local e na hora errada. Mas é isso que acontece. E além disso, nós temos o artigo 319 do CPP, que oferece uma lista de medidas cautelares alternativas à prisão. O juiz é obrigado a avaliar todas as opções antes de determinar o recolhimento do indivíduo. Só que no caso, simplesmente foi determinada a prisão e deixou-se de lado todas as medidas cautelares que poderiam ser tomadas. Só para você ter uma ideia, faz parte do rol do artigo 319, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequência em determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função pública, internação provisória
do acusado em hipótese de crime praticado com violência ou grave ameaça, o que não é o caso, fiança e monitoramento eletrônico. Tem a tornozeleira, que poderia ser colocada. Eles usam com traficante, mas não pode utilizar com uma senhorinha com a Bíblia. E aí vem um outro ponto crítico. A lei determina que as audiências de custódia devem acontecer em 24 horas, não em até 12 dias, como aconteceu. Ou seja, não havendo audiência de custódia em 24 horas, o preso é posto em liberdade. Todas essas pessoas que foram recolhidas no dia 8 de janeiro, sem audiência de custódia realizada no dia 9, no dia 10 tinha que estar em liberdade. Mas não é o que aconteceu, vocês viram a matéria, dia 20 de janeiro, 12 dias depois. Ou seja, o Código de Processo Penal, as garantias legais do investigado, do averiguado, simplesmente foram deixadas de lado. O artigo 310 é categórico, no caso de prisão em flagrante, há 24 horas para a realização de audiência de custódia. Isso não aconteceu. Só que o que me espanta é que a gente vê criminoso sendo preso com cargas, quilos e quilos de cocaína, e são postos em liberdade. O interessante é que a prisão das pessoas como instrumento para obtenção de provas foi duramente criticado pela esquerda quando foi utilizado na Lava Jato. E agora eles estão utilizando isso para perseguir as pessoas do dia 8 de janeiro. Prisões cautelares em nenhum momento podem ser usadas para coagir, para pressionar, para torturar, para obter informações ou para garantir confissão daquilo que não foi feito. A impressão que nós temos é que nós estamos com um tribunal de inquisição acontecendo nesse exato momento. O argumento raso utilizado pela esquerda é golpista tem que ser preso. Quantas vezes você não viu uma pessoa com uma plaquinha sem anistia? Pelos direitos das mulheres e de toda a classe trabalhadora, assim o prometo. Isso acontece de maneira recorrente, na posse, em determinados atos, nós vemos lá, sem anistia, sem anistia. Pô, essa galera pede anistia para tudo quanto é bandido. Essas pessoas estavam se manifestando, não tem que ter anistia dos abusos que estão sendo praticados contra elas. Isso é um completo de um absurdo. E as arbitrariedades não param por aí. A gente não pode esquecer do Clezão, aquele cara que morreu sob a custódia do Estado e pela negligência do Estado. Tinha um laudo médico que foi enviado para o STF e alertou para o risco de morte do Clezão. Ele foi negligenciado pelo STF. Ou seja, a vida do Clezão foi tirada pela pura negligência e arbitrariedade do STF, que não deu a devida atenção para um indivíduo adoecido que estava ilegalmente preso e teve a vida tolhida. Mas não para por aí. Nós temos aqui, autista, PCD, ambulante e morador de rua tentam absolvição no STF por 8/1. Por prender um morador de rua. O cara tava lá, ele é um morador de rua, tá preso simplesmente porque tava passando com a mochilinha dentro das costas. Depois de muito tempo esse morador de rua foi solto, mas ficou lá preso. Teve no caso aqui o Jean de Brito Silva, ele tem transtorno do espectro autista. Ele tá recolhido, ele tem deficiência intelectual desde a infância, ele é inimputável e ele tá preso. Olha o abuso. Qual o risco que essa pessoa oferece para a sociedade? Há um risco para a vida dela de ficar preso, agravar a situação, piorar o transtorno. Essa pessoa ele foi até lá para protestar contra o aborto. Ele foi preso enquanto ajudava senhoras a fugir de bombas de efeito moral. Ele foi preso porque estava ajudando senhoras a fugir de bombas de gás de pimenta, de gás lacrimogênio. Olha o absurdo. E agora, olha só, 4/1. O ministro Alexandre de Moraes manteve o jovem autista preso, que foi preso no dia 8, com tornozeleira eletrônica, mesmo com a PGR já tendo pedido absolvição no Jean. Sim, tá errado isso. Não tá bonito, tá ruim. Só que assim, essas pessoas foram presas e não tem imagens que mostram elas praticando nenhuma ilegalidade. Mas vale lembrar que o Dino disse o seguinte aqui, Dino diz que imagens inéditas do 8 de janeiro foram deletadas por problema contratual. Eu imagino o problema do contrato. Alguém liga, você deleta. Já nos Estados Unidos, o Donald Trump foi reconduzido à Casa Branca e ele promete perdoar as pessoas que são réis do dia 6 de janeiro pelos episódios ocorridos no Capitólio. Ele disse o seguinte: vou dar uma olhada em tudo, vamos analisar os casos individuais. Já aqui no Brasil, a pauta da anistia vai e volta da Câmara dos Deputados, vira moeda de troca para eleger determinado candidato à presidência e essas pessoas continuam pagando com a própria vida dentro da cadeia. Mas o que nós teremos? Um ato em memória do dia 8 de janeiro. O que está acontecendo? O Lula, a Janja, a Glaze, a patota da esquerda resolveram fazer um ato com o STF para rememorar os atos do dia 8 de janeiro.
O que eles querem? O Lula está sob a pressão da anistia e ele convidou a cúpula do Congresso para o ato do dia 8 de janeiro. Eles vão fazer um ato pela democracia. Ele quer perpetuar a falsa narrativa de que houve uma tentativa de golpe naquele dia 8 de janeiro. Porque aquelas pessoas que estavam se manifestando contra o governo Lula queriam derrubar o governo e por conta disso tem que se manifestar e fazer um ato para rememorar a dura luta pela manutenção da democracia do país. O que é uma grande mentira, é só um ato político realizado por um descondenado que infelizmente está alocado na cadeira presidencial. Aí o ato é aquele puro suco de esquerda, ele vai ter um abração pela democracia. Eu imagino, sei lá, vão se juntar na frente da Câmara dos Deputados e abraçar o prédio, sei lá que diabo essa gente vai fazer. Mas é aquelas coisas ridículas de gente com sovaco cabeludo que não toma banho. E aí ele vai descer a rampa, acompanhado de representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu queria que ele descesse a rampa impeachmentado, mas não. Eu fico pensando se aquele índio Tupinambá que subiu a rampa com ele, ou o PCD lá, vão dar um abraço também, porque meio que foram esquecidos, né? Aí o Lula não fala mais com eles, então talvez não vão participar do abraço, porque o abraço deu a banana que o Lula deu para eles. Só que aí o Lula tá preocupado com o quê? Com a falta de mobilização social. Por quê? Porque os vagabundos lá do MST, da CUT, aquela patota toda, não tá juntando busão com pão com mortadela para ir para lá fazer o abraço à democracia. Aí o Lula tá chateado porque pode ter um ato esvaziado, vai ficar ele com meia dúzia de burocratas de terno, simplesmente abraçando o vento. É incrível. Mas é incrível ainda que a imprensa, a Natuza, essa gentalha toda fica enaltecendo esse tipo de baboseira. Falar do golpe que está acontecendo na Venezuela, ninguém fala. Falar das prisões ilegais, ninguém fala. Falar dos abusos cometidos contra os brasileiros, ninguém está falando.